A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Estamos mais uma vez para lecionarmos mais uma escola bíblica aí na sua casa. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, neste momento estamos aqui, Senhor, gratos por Tua presença, Senhor, por mais uma vez estarmos, meu Deus, lecionando uma aula, Senhor, para os Teus filhos, Pai. Deus, que Tu possa estar conosco, Senhor, sempre, todos os dias das nossas vidas, Pai. Quero que Tu abençoe os Teus filhos também, que estão a assistir esta aula, Senhor. Abençoa as famílias, os lares, neste momento, Pai. Que Tu possa, assim, nos dar a cada dia entendimento, conhecimento da Tua palavra, Senhor, para saber compreender os Teus mistérios, Pai. Compreender mais, ó Deus, o que Tu tens para ensinar para nós, Senhor. E assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, estou feliz, de mais uma vez estarmos aqui na presença do Senhor. Estamos na lição de número 9, hoje com o título A Volta de Cristo em Glória. Uma excelente lição, como todas as outras lições foram. Nós vemos uma trajetória de eventos sobre escatologia. Na aula passada nós falamos sobre a grande tribulação e posteriormente, depois da grande tribulação, vem a volta de Cristo em glória. Vamos ver aqui vamos decifrar bem o que é a volta de Jesus Cristo em glória, e sabemos que isso vai acontecer logo após a grande tribulação, 7 anos de tribulação, é isso? Então vamos lá. A temática em foco diz assim: a terra estará devastada e Israel será encurralado pelas tropas malignas. A volta de Cristo em glória acontecerá em um momento crucial da história e, juntamente com a igreja e os exércitos celestiais, será vista por toda a humanidade viva no final da grande tribulação. Então, irmãos, nós devemos aqui compreender que será um evento tanto para a igreja que ficar e quanto também para Israel, que Deus vai tratar com Israel por ocasião da sua segunda vinda em glória. Então, quem vai sofrer mais nesta história, assim, claro que as outras pessoas que não são de Israel também vão sofrer para ter salvação, mas Deus vai tratar, como eu falei na aula passada, na grande tribulação, principalmente com Israel. E nós sabemos que Israel, ele terá uma aliança com o anticristo, pensando que é o Messias, e no final de tudo nós veremos que Israel será encurralada, porque haverá a reunião das tropas malignas, nós vamos ver lá mais adiante nesta lição, e que a volta de Cristo acontecerá. A leitura bíblica se encontra em Apocalipse 19, do versículo 11 ao 16, diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E a sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Também em Mateus 25, 31 a 33, diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes
as ovelhas, dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então essa outra lição, essa outra leitura é a respeito também do julgamento das nações que nós vamos ver nesta lição. Introdução. Quando tudo parecer perdido, enfim se cumprirá a palavra de Jesus quando disse: não me vereis mais até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Então, irmãos, essa profecia ela foi dada por Jesus quando ele estava aqui em carne, ele estava com seus apóstolos, seus discípulos reunidos, e ele havia dito essa profecia: olha, vocês não me verão mais até naquele dia em que vocês vão dizer assim: bendito que vem em nome do Senhor. Isso era uma profecia dita exclusivamente também para Israel, E quando Israel vê o Cristo, que eles traspassaram, virá em glória montado em um cavalo branco para reger as nações e castigar as nações ímpias. Amém, irmãos? Está em Mateus 23, 39. A volta de Cristo em glória trará alívio e socorro a Israel, justamente no momento em que a nação se encontrar perdida, desolada e prestes a sucumbir. Nós vemos, irmãos, que quem viu a lição passada, na grande tribulação, Israel vai passar por um aperto tão grande que somente, irmãos, a terça parte do povo de Deus, de Israel, vai escapar na grande tribulação por conta das taças que serão derramadas, as taças malignas, que serão derramadas, as taças, no caso, as taças que serão para castigar o povo da terra, certo? São as taças, não as taças malignas, são as taças que Deus derramará, E também os selos. Então isso nós vimos na lição passada, que Israel vai sofrer muito, muito mesmo, até que quando eles clamarem pelo Messias, e Jesus aparecerá em glória com seus santos anjos, e a igreja também aparecerá. É verdade? Vamos lá. O objetivo dessa lição é trabalhar a linha do tempo correspondente à batalha do Armagedon e os resgates de Israel, bem como o retorno triunfal de Cristo nas nuvens, com poder e grande glória, juntamente com a sua noiva e seu exército celestial. Então, irmãos, nós vamos falar sobre uma batalha que acontecerá, a batalha do Armagedon, que vai acontecer um grande vale que nós vamos ver agora. A batalha do Armagedon, ponto 1. Onde ocorrerá? Então, onde ocorrerá? No mesmo vale em que muitas batalhas já foram travadas no decorrer dos séculos. Nós vemos aí, será realizada a mais dura e sangrenta investida contra Israel. Será no vale de Megido. Vai ser um grande vale que também foi travadas várias guerras no Antigo Testamento, o Vale de Megido, e será também mais um palco, mais um local de um evento extraordinário, que será a grande batalha das nações malignas contra o exército de Cristo, juntamente com seus anjos. Nós sabemos que isso de nada valerá, porque nós sabemos que Cristo vencerá essa guerra, essa grande batalha. No Vale de Megido, o anticristo marchará com as suas tropas com o objetivo de liquidar de vez a Israel. Irmãos, você pergunta, que tropas são essas? Vai ser, como diz lá em Zacarias 12, verso 11, diz assim: naquele dia muitos chorarão em Jerusalém como os que choraram em Haddad e Rimon, no Vale de Megido. Então a batalha do Armagedon acontecerá nesse grande vale. E como é que isso vai acontecer? Primeiro, irmãos, essa batalha ocorrerá porque Satanás vai sair
depois da grande tribulação, ele vai reunir as nações, ainda vai iludir as nações e vão guerrear contra o Messias, né? O Filho de Deus virá com poder grande e glória para guerrear contra ele. Então, após o derramamento da sexta taça, olha aqui, ó, após o derramamento da sexta taça pelo anjo, a Bíblia afirma que as águas do grande rio Eufrates secarão. Diz lá em Apocalipse 16, 12. Ó. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente, certo? Então esses reis do Oriente serão os reis que virão a guerrear contra o Messias, né? O Jesus Cristo vindo em glória. Então esse sexto anjo vai derramar essa taça e o rio Eufrates vai secar as suas águas. Então vai ser como se fosse um caminho, né, que vai ser aberto para que essas nações elas atravessem o rio Eufrates, né? O que preparar o caminho para que as tropas sob o comando do anticristo marchem até o campo de batalha para que os filhos de Jacó sejam eliminados por ele. Está lá em Apocalipse 16, 12 a 14, 16, 12 a 14 e versículo 16. Contudo, não prevalecerão contra a nação da promessa. Então, irmãos, eles vão com grande fúria, né, a batalhar e querer destruir, né, eliminar Israel da face da terra, certo? Então, o campo de batalha, eles vão preparar o caminho para essas tropas. O comando do anticristo, ele vai marchar para querer destruir totalmente a nação de Israel. A destruição da cidade santa. A história nos apresenta o Holocausto como um dos momentos mais difíceis para os judeus. Pelo menos 6 milhões de judeus foram exterminados pelo nazismo. Mas a batalha do Armagedon será muito pior aos filhos de Jacó. Certo, irmãos? Então, nós vemos que Israel passou por grandes aflições. O povo judeu passou durante a história, né? Nós vemos aí o massacre nazista, que morreram aí pelo menos 6 milhões de judeus, foram exterminados, né? Teve esse ódio pela nação de Israel. E nós vemos que isso não será nem o começo, não chegará nem perto do que vai ainda acontecer com os filhos de Jacó, com a nação de Israel, certo? Essa batalha do Armagedon, principalmente o anticristo vai querer reunir e batalhar contra Israel e querer eliminá-la. Jerusalém estará desolada, apenas uma terça parte dos judeus sobreviverão. Está onde? Lá em Zacarias 13 e 8 diz assim, ó, na terra toda 2/3 serão ceifados e morrerão, todavia a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Então, isso, irmãos, é em toda a terra, né? 2/3 serão ceifados e morrerão. Então, irmãos, muitas vidas vão morrer. Além da perseguição, né, como eu falei na aula passada, na grande tribulação, além das perseguições do anticristo, além do massacre que haverá, das mortes, ainda acontecerá o derramamento dessas taças, né, e dos selos que os anjos vão abrir. Então, irmãos, vai acontecer mesmo algo terrível, tanto da parte da natureza, né, como de chagas que virão, doenças. Então, irmãos, isso será muito, muito terrível. Mas glória a Deus que a igreja não estará presente nesse dia. A igreja do Senhor estará reinando com Cristo na glória. Então a terça parte permanecerá. Então será uma terça parte da humanidade que permanecerá viva, certo? Glória a Deus. Pronto. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém, irmãos. Está lá em Zacarias 14, 2.
e a cidade será conquistada, e as casas saqueadas, e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Zacarias 14:2. Uma cena jamais vista pelo povo de Israel. Então isso aí é uma profecia lá do profeta Zacarias sobre, né, as nações que irão lutar contra Jerusalém, que vão querer destruir e disseminar o ódio, né, e a guerra nesse momento em que acontecer essa grande batalha. Vão querer exterminar totalmente Israel da face da terra, mas nós sabemos que isso não vai acontecer. Israel encurralada, as multidões estarão congregadas e marcharão em direção a Israel. Os reis da terra serão iludidos por demônios a fim de que pelejem contra este povo escolhido por Deus. Então, irmãos, lá em Apocalipse 16:14 diz assim, são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus poderoso. Então, irmãos, haverá esse engano, né? Os espíritos que atuaram na grande tribulação vão agora querer iludir, né? Vão querer iludir e com sinais miraculosos e vão, né, iludir os reis de todo mundo. Quem são esses reis? São os presidentes, os primeiros ministros, os reis também, ou seja, os presidentes e chefes de cada país, né, a fim de reuni-los para a batalha naquele grande dia. Então haverá, irmãos, uma total reunião em que ainda o espírito anticristo, os espíritos demoníacos vão iludir as nações e ainda vão ser enganadas para querer guerrear contra o povo de Israel. A cidade estará destruída e enfraquecida, rodeada por todos os lados e sufocada pela ação das tropas do anticristo. Então, irmãos, vai ser um momento crucial, difícil, muito difícil para Israel, porque ela ali naquele momento ela estará encurralada, estará mesmo enfraquecida, rodeada por todos os lados. E então vai acontecer um grande evento que será também o socorro de Israel, no ponto 2, né, item 2, Cristo, o resgate de Israel. Então, quando tudo parecer perdido para a nação santa, então nesse momento o céu será aberto, o socorro de Israel chegou. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel, Verdadeiro, e julga e peleja com a justiça. Apocalipse 19:11. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de um fino branco e puro. Então, irmão, nesse momento, quando Israel estiver encurralada, aí eles vão clamar pelo Messias. E quando eles clamarem, então Jesus voltará, né? Porque, irmãos, a segunda vinda de Jesus vai ser em duas fases, né? Eu já expliquei na aula passada que a grande tribulação acontece depois da primeira fase da sua segunda vinda. Qual é a primeira fase da segunda vinda de Jesus? É quando acontece o arrebatamento da igreja, certo? Quando acontece o arrebatamento da igreja, Jesus Cristo ele não será visto, certo? Apenas vai acontecer o desaparecimento de todos os santos da igreja no mundo todo, e os salvos também em Cristo que morreram vão ressuscitar. Então isso, irmãos, acontecerá, mas que ele não será visto. Isso chama-se a primeira fase da sua segunda vinda. E qual será a segunda fase? Agora, quando Israel sentir-se encurralada pelas tropas inimigas malignas, então clamará pelo Messias, então o Messias virá, aí ele será visto. Então a segunda fase, a Bíblia diz que todo olho o verá. Então Jesus virá em glória, né, montado no seu cavalo branco, junto com os exércitos celestiais, para assim
resgatar Israel e punir as nações inimigas e destruí-las, certo? A Bíblia afirma que a descida de Cristo ocorrerá no Monte das Oliveiras, cumprindo assim a promessa que está escrita em Atos 1:11, que diz assim: este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Outra grande profecia que os anjos disseram naquele momento em que Jesus subiu ao céu. Todos ali estavam vendo Jesus desaparecendo entre as nuvens, e os anjos disseram assim: vocês estão vendo, ele subir, mas da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, vocês também vão ver ele descer. Glória a Deus, É uma bênção, promessa maravilhosa que os anjos fizeram naquele momento, que da mesma forma que Israel, mostrando para Israel, da mesma forma que vocês viram ele subindo, também vocês vão ver ele descer. Estava falando para os israelitas, e isso acontecerá logo quando Israel se sentir mesmo encurralada, totalmente à mercê das nações inimigas, mas Jesus Cristo virá para socorrê-las. Tem uma passagem lá, em Zacarias 14, verso 3, vamos abrir, certo? Vamos abrir aqui em Zacarias. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Zacarias, capítulo 14, só para a gente ver esse momento em que Jesus também tem a profecia de Zacarias, em que Jesus Cristo ele vai descer, e mesmo no momento em que os seus pés tocarem no Monte das Oliveiras, certo? Zacarias 14, estou dando tempo para você abrir em Zacarias. Estou abrindo aqui também, Zacarias capítulo 14, versículos 3 e 4. Vamos lá, vamos ler. Diz assim o versículo 3, diz assim: depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele fez em dia de batalha. Está vendo, irmãos? Ele sairá à guerra contra aquelas nações. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e outra metade para o sul. Está vendo, irmãos? Então é uma profecia, extraordinária aqui, um acontecimento extraordinário, que nós vemos que Jesus Cristo ele vai pisar os seus pés no Monte das Oliveiras e vai se fender, ali onde vai abrir espaço para o grande vale, que é o Vale de Megido, que acontecerá essa grande batalha, que será a batalha do Armagedon. O Senhor estará acompanhado das tropas celestiais, que estarão compostas pela noiva e seus santos anjos. Certo, irmãos? Então a noiva e seus santos anjos vão estar acompanhados dessas tropas celestiais. No momento em que os pés de Jesus tocarem o Monte das Oliveiras, ele será partido ao meio. O grande livramento havia chegado para a nação da promessa, como a gente leu em Zacarias 14, 5. A prisão de Satanás e a derrota das tropas malignas. Ponto 2.2. Quando as tropas malignas virem que Cristo veio em resgate de Israel, reunir-se-ão para pelejar contra as tropas celestiais. Sua empreitada não galgará sucesso, pois todos serão mortos com a palavra da boca de Jesus. Diz a Bíblia que pelo sopro da sua boca serão aniquilados. Certo, irmãos? Apocalipse 9:21 fala que pelo sopro da sua boca, pela boca de Cristo, ele eliminará rapidinho, muito rápido, as nações, porque sabemos, irmãos, que o Senhor, o Messias, ele reina sobre todo o universo e é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o general de guerra, ele que é o Rei, será vencedor, como sempre foi.
A Bíblia afirma que o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiver ainda em pé, e seus olhos apodrecerão em suas órbitas, e sua língua apodrecerá dentro das suas bocas. Está lá em Zacarias, irmãos, 14, verso 12. O Senhor vai castigar todas essas nações que forem lutar contra Jerusalém. Naquele dia, grande confusão dominará essas nações, causada pelo Senhor. Cada um atacará o que estiver ao seu lado. Zacarias 14, 13. Então, irmãos, por que a gente sempre fala, irmãos, a respeito? Porque aqui está falando de nações. Vamos entender esta parte. Por que a gente, e se você não ouviu falar ainda, que são bem-aventuradas as nações que apoiam Israel. Brasil é bem-aventurado porque tem uma liderança que apoia Israel. É muito importante, irmãos, as nações elas serem amigas de Israel, serem amigas de Jerusalém, porque pela profecia Deus ele vai aniquilar todas as nações que lutarem contra Israel. Tanto é que essa grande batalha do Armagedon será contra Israel. Então, irmãos, glória a Deus que o Brasil é uma nação amiga de Israel, mas existem nações aí que são inimigas mortais de Israel, porque simplesmente são o povo judeu, uma nação que Deus escolheu, apesar de que ela rejeitou o Messias, mas isso é mistério que acontecesse pelas profecias. Mas bem-aventurada é a nação, irmãos, que ora por Israel e é amiga de Israel. Amém? Então que a gente fique sabendo a respeito disso, porque as nações que serão inimigas vão ser destruídas. No mesmo instante ocorrerá a prisão do anticristo e do falso profeta, que serão lançados vivos no lago de fogo. Então, irmãos, quando acontecer a destruição, que quando aquelas nações forem pelejar contra o povo de Israel, Israel clama pelo Messias, o Messias vem e destrói essas nações, aí em Apocalipse capítulo 19, versículo 20, vamos ler lá? Vamos ler. Apocalipse 19, versículo 20, você vai ver o que é que vai acontecer, certo? O anticristo e o falso profeta. Apocalipse 19, versículo de número 20. Quando Cristo derrotar estas nações, diz a Bíblia: mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, irmãos, o anticristo e o falso profeta foram os primeiros, lembrem-se disso, serão os primeiros a serem lançados no lago de fogo, certo? O lago de fogo existe e está preparado para Satanás, seus anjos e aqueles que porventura não são de Cristo, as nações, qualquer um que não aceitou morreu sem salvação, está reservado para este povo. Irmãos, o lago de fogo ele não foi criado para a humanidade, mas por conta da desobediência da humanidade, ele vai ser o lugar onde será a punição final. E quando é que as outras pessoas, quando é que os outros povos vão ser lançados no lago de fogo? Quando, irmãos, quando acontecer o juízo final, então vai ser, nós vamos ver lá na frente a respeito do juízo final, vai ser a sentença final e todos serão lançados no lago de fogo. Um anjo descerá do céu e será o encarregado de aprisionar Satanás por 1000 anos. Então, irmãos, quando acontecer isso, das nações serem destruídas, serem mortas, e
o falso profeta e o anticristo forem lançados no lago de fogo, então acontecerá a prisão de Satanás por 1000 anos. Lá em Apocalipse, eu quero aqui até ler também Apocalipse, certo? Apocalipse capítulo 20, não é isso? Verso 1 e 2. Vamos ler aqui a passagem. Diz aqui, vim descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Então Satanás, logo após essa batalha, Satanás será acorrentado, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta já estarão no lago de fogo, e Satanás será acorrentado e preso por 1000 anos. O reconhecimento de Cristo como Messias. Aquele povo que rejeitou a Cristo como seu Messias Salvador, agora chorará amargamente olhando para ele em resplendor e glória. Eles vão ver que realmente aquele Messias que ele havia rejeitado, eles viram ele, realmente viram que ele realmente era o Messias, aquele homem que ele pensava que não era o Messias, eles pensavam que mataram o Messias. Quando eles virem que realmente é Cristo, então eles vão chorar amargamente olhando para ele, Aqueles que foram responsáveis por transpassarem a Jesus prantearão arrependidos pelo que fizeram ao receber o resgate da parte dele. Interessante, irmãos, que como vai ser assim um evento que eu acho parecido, irmãos, algo parecido com a passagem lá de José do Egito. Seus próprios irmãos o prenderam, lançaram na cova, a ponto de José quase morrer, mas depois eles verão José lá no Egito, como governador. Eles viram e se admiraram, porque era aquele que eles tinham vendido como escravo, tinham maltratado ele. Um sentimento assim semelhante, Estou comparando, será Israel com o Messias, que verão aquele homem que maltrataram Jesus e vão prantear arrependidos ao verem que eles tinham feito algo tão terrível de ter matado o Filho de Deus, Enfim, o vale dos ossos secos será vivificado e os nervos, pele e espírito retornarão para os seus corpos. Então aí acontecerá, aqui essa passagem aqui do vale do Armagedon, ou melhor, o vale de ossos secos, em que nessa ilustração a gente vê aí os ossos, se tornando, criando ligaduras, nervos, carne, ou seja, tendo corpos vivos, se transformando novamente em corpos com carne, que a nação que estava morta volta a reviver nesse momento, lá em Ezequiel 37. Finalmente será cumprida a profecia que diz: não me vereis mais até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Glória a Deus. Então vai se cumprir essa profecia. O Tribunal das Nações, ponto 3. Então nós vamos ver agora, irmãos, o Tribunal das Nações. Lembra que na lição em que nós demos a respeito do arrebatamento da igreja, em que nós falamos sobre o tribunal de Cristo, vocês lembram que as pessoas vão ser julgadas, os santos, os salvos, vão ser julgados pelo que fizeram ou deixaram de fazer, certo? O que deixaram de fazer na obra de Deus, aquela recompensa de ouro, prata, pedras preciosas, feno, palha, madeira. Vocês lembram dessa? Pronto. Serão três tribunais.
O primeiro tribunal vai acontecer quando o arrebatamento acontecer, aí os salvos vão ser julgados, certo? No tribunal de Cristo, vão ser recompensados ou não recompensados pelo que fizeram ou deixaram de fazer. O segundo tribunal vai ser o tribunal das nações. Nós vamos explicar agora que tribunal vai ser esse. E o terceiro tribunal vai ser o grande tribunal de Cristo, que será o juízo final. Então haverão 3 tribunais, certo? Vamos ver esse tribunal das nações. Quem será julgado nesse tribunal das nações? Todas as nações que permanecerem vivas após a grande tribulação e a batalha do Armagedon serão levadas a júri na presença de Jesus. Então, serão aquelas nações que ficaram vivas, certo? Permaneceram vivos após a grande tribulação e a batalha do Armagedon, serão levados para júri na presença de Jesus. Então, serão as nações, certo? Ali serão separados os bodes das ovelhas. Lá em Mateus 25, 32 e 33 fala desse julgamento. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa a ovelha dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, irmãos, aqui lembre-se, tem pessoas que dizem que aqui é o julgamento final, sobre esse julgamento aqui dos bodes das ovelhas. Não é. O julgamento final vai ocorrer depois. Esse julgamento aqui vai ser das nações, certo? Então, ele diz assim, todas as nações serão reunidas. Então, as nações que sobreviveram na grande tribulação e também as que sobreviveram na batalha do Armagedon. Então, eles vão ser levados a júri. Diferente de tudo que pensam, a distinção dos bodes e das ovelhas em nada tem a ver com a noiva do Cordeiro, certo? A noiva do Cordeiro estará com Cristo, foi arrebatada, estará com Cristo em glória, certo? E os bodes representam as nações que foram inimigas e sempre perseguiram o povo de Deus. Lembra que eu falei das nações amigas de Israel? Então, a nação que é inimiga de Israel, se ela continuar assim, ela vai ser considerada os bodes neste julgamento, certo? Vamos dizer lá em Mateus 25. Já as ovelhas representam aqueles que apoiaram Israel e a noiva do Cordeiro, certo? Então, irmãos, quando Jesus falou assim, tive sede e me deste de beber, tive fome e me alimentaste. Quando estava em prisão, foste me visitar. Isso aí fala de quem? De Israel. Quando Israel precisou, foram ajudados. Tive nu e me vestiste. Tive nu e me vestiste. Ou seja, quando ele disse, tive sede e me deste de beber, estava falando de Israel. Quando Israel estava precisando, as nações ajudaram. Então, essas nações que ajudarem serão as ovelhas, certo? As ovelhas representam aquelas que apoiaram Israel e a noiva do Cordeiro. Não estão entendendo? Então, aqui não tem nada a ver com o julgamento final, que são das nações que fazem parte daquelas que são inimigas, que não ajudaram Israel, e daquelas que são amigas e ajudaram Israel. O arrependimento será grande por parte daqueles que desprezaram a promessa feita a Abraão. Olha o que Abraão recebeu de promessa: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então, todos os povos que assim ajudarem a Israel, que serão amigas, então Deus também será ajudado. Se não, também Deus não abençoará e também serão amaldiçoados, certo? Vamos entender essa promessa? O que será julgado? No tribunal de Cristo serão julgadas as obras feitas pelos salvos, certo? Serão julgadas, como eu falei, as obras que os salvos fizeram. E no tribunal do trono branco, o juízo final, serão julgados os pecados dos povos. Está lá Apocalipse capítulo 20, depois nós vamos falar sobre isso, certo? Nós vamos
falar sobre o tribunal de Cristo, só mais lá na frente, mas nós estamos aqui frisando sobre os tribunais, como eu falei, os 3 tribunais, certo? Então, o tribunal do trono branco, que é o juiz final, serão julgados os pecados dos povos. Todos aqueles que morreram e ainda não ressuscitaram, só vão ressuscitar quando acontecer esse grande julgamento. A Bíblia diz que será o final de todas as coisas, o julgamento. No tribunal das nações serão julgadas as obras de todas as nações referentes ao povo de Deus. Então, o que será julgado? Serão as benfeitorias feitas para com Israel, certo? Seja ela a igreja ou a nação de Israel. Então, os que apoiarem, os que forem amigos do povo de Deus, aqueles que forem considerados ímpios serão lançados no lago de fogo. Já aqueles que forem considerados justos receberão e atenderão ao chamado de Cristo. Vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Possui por herança o reino. Que reino é esse? O reino milenial de Cristo, certo? Que está preparado desde a fundação do mundo. Este reino está preparado para receber aqueles que, por ocasião do julgamento das nações que forem consideradas ovelhas, vão participar do milênio. A preparação para o milênio. Após a derrota das tropas malignas, da prisão de Satanás, do anticristo, do falso profeta e do julgamento das nações, os salvos entrarão no milênio para reinarem com Cristo por 1000 anos literais. Serão 1000 anos, realmente serão 1000 anos, certo? Então, essa trajetória que nós vemos aqui, da vinda de Jesus Cristo em glória, depois o falso profeta e o anticristo lançado no lago de fogo, Satanás é aprisionado por 1000 anos e as nações amigas e as inimigas são julgadas e as inimigas lançadas no lago de fogo, e as nações amigas vão participar do milênio, dos 1000 anos. A terra estará enfim preparada para ter o seu próprio período de verdadeira paz. Sobre o milênio será tratado mais específico na próxima lição. Então, irmão, nós vamos tratar com mais detalhes a respeito do milênio na próxima lição, em nome de Jesus. Conclusão: o povo que rejeitou o Messias, que hoje já sofre consequências do desprezo a Jesus Cristo, passará por momentos duros e terríveis por ocasião da grande tribulação. Seus filhos e filhas serão sentenciados e suas forças serão quase esgotadas, mas o seu resgate virá justamente por parte daquele que foi desprezado, Cristo, o Messias esperado. Que Deus ajude a Israel. Amém, irmãos? Então, nós acabamos de realizar esta lição, certo? Mais uma lição. E se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar no grupo da igreja, certo? Que eu responderei com muito prazer, porque às vezes ficam alguma pergunta, alguma dúvida, aí como não dá para responder aqui, mas responderei se você assim querer tirar alguma dúvida no grupo da igreja, tá bom, irmãos? Vamos orar concluindo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais uma lição que nós concluímos aqui. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom, maravilhoso, santo, digno de toda a honra e de toda a glória. E assim, Senhor, cremos na nossa grande redenção que acontecerá, meu Pai, da igreja, ó Deus, subir, os salvos subirem em glória contigo, Senhor, com o Senhor Jesus. E assim, meu Pai, seremos, oh meu Deus, felizes, seremos, meu Pai, um povo, Senhor, que reinará contigo para sempre. Meu Deus, muito obrigado, e assim Tu abençoe Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Então, a bênção apostólica, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre toda a igreja, desde agora e sempre. Amém.
A paz do Senhor. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.